Povo amado de Deus, famílias que estão descobrindo em cada celebração, em cada quinta-feira, que existe um espaço de guerra para defender as nossas famílias, que não é nas redes sociais, que não é no bate-boca do WhatsApp, que não é na briga do dia a dia, mas na oração. Eu e você precisamos descobrir que no meio de tudo aquilo que a gente tem que fazer para defender as nossas famílias, cuidar da alimentação, do vestuário, da segurança, cuidar da educação, tudo que a gente precisa fazer, existe um espaço e um tempo que eu e você precisamos defender as nossas famílias em oração, sem fugir das responsabilidades, mas entendendo que existe uma luta espiritual, que existe uma intenção de destruição das nossas famílias. Quando a gente sabe que está correndo risco, a gente dobra a atenção. Se eu começasse a andar aqui e fosse andar bem na beiradinha aqui eu não corro o risco de cair. Então aqui eu posso andar tranquilo, mas se eu começo a andar aqui na beiradinha, eu preciso redobrar de atenção. Basta eu chegar na beiradinha para já ir vendo gente que chega, já vai ficando agoniada se o padre cair dali, porque eu estou correndo um risco. As nossas famílias correm risco o tempo todo. Por quê, padre? Porque é pecado, é errado ser família? Não, porque o mundo quer destruir essa instituição, quer destruir essa realidade harmônica da família. E eu e você precisamos estar atentos para não sucumbir às ordens do mundo, mas obedecer a Deus. Preste atenção, tanto que essa liturgia de hoje é importante para mim e para a sua família. O evangelho de hoje, o evangelho e a primeira leitura vem de uma sequência dessa semana. Mas no evangelho de hoje tem uma declaração importantíssima que eu e você precisamos reconhecer. O próprio Jesus diz assim no evangelho de São João: aquele que vem do alto está acima de todos. Ponto final. Vou repetir, presta atenção. Aquele que vem do alto está acima de todos. Ponto final. Não tem espaço para discussão. Não tem espaço para minha opinião. Não tem espaço para, vamos debater essa ideia. Não, isso aqui, o nome disso aqui chama princípio eterno. Nada e ninguém tem autoridade de mudar isso aqui. Aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus está falando dele mesmo. O Pai enviou. Aquele que vem do alto está acima de todos. Não importa governo, não importa tempo, não importa ideologia, não importa isso ou aquilo, isso nunca vai mudar. Padre, mas os tempos são outros. Princípio eterno não muda. Aconteça o que acontecer, aquele que vem do alto está acima de todos. Presta atenção, outra coisa que não muda: o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus está falando dele. Nós vivemos num tempo onde tudo que se afirma, existe um grupo a favor e um grupo contra. Existem aqueles que vão defender e aqueles que vão acusar. Existem aqueles que vão falar: eu concordo, mas para nós que somos católicos, que estamos aqui na missa, que estamos lutando para defender as nossas famílias, não cabe essa postura diante dessas afirmações de Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Eu preciso explicar para vocês o que significa todos? Não preciso explicar. Eu não preciso trazer a versão masculina, feminina, neutra, para cima, para baixo. Não, a palavra está dizendo que aquele que vem do alto está acima de todos. Todos os seres humanos, todas as realidades, todas as instituições. Padre, você está fazendo um discurso político? Não. Olha para mim, eu pareço político? Eu sou padre. Isso aqui parece um palanque? Não, isso aqui é uma igreja. Eu estou pregando a minha doutrina? Não, eu estou falando do evangelho. Então pode desarmar.
Você que está aí com suas ideologias políticas, eu não estou enfrentando ninguém, eu estou falando do Evangelho. Se você não deixa do lado de fora suas ideologias políticas para vir rezar, você começa a questionar até o que está escrito no Evangelho. Peraí, mas que soberania é essa? Que supremacia é essa? Eu estou falando de Jesus, porque Ele está falando dele mesmo. Eu vou repetir para você entender onde nós vamos chegar na primeira leitura. Talvez você está pensando assim: nossa, mas o padre não precisava falar isso. Precisava, porque é por causa disso aqui que nós vamos entender o que acontece na primeira leitura, para depois a gente checar se na nossa vida essa situação está acontecendo ou não. Preste atenção: aquele que vem do alto está acima de todos. É Jesus. Jesus está acima de todos, porque Ele vem do alto, Ele é filho do Pai. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Gente, isso aqui não é a nossa opinião. Não tem como você dizer: não, tudo bem, eu sou católico, mas eu discordo dessa, porque a minha liberdade de expressão. Ei, pega a sua liberdade de expressão, coloca no bolso e deixa para você usar ela lá com o seu grupinho de amigos. Escutando Jesus Cristo aqui, você não tem liberdade de expressão, você tem a liberdade de escolher acreditar ou não, assumindo as consequências que o próprio Jesus falou no Evangelho. Aquele que acredita tem a salvação, aquele que não acredita vai ter que carregar a ira de Deus sobre ele. Aí nesse ponto você é livre para escolher acreditar ou não, mas não é livre das consequências. Presta atenção à seriedade disso aqui. Depois o próprio Jesus vai terminar o Evangelho dizendo: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Presta atenção que eu estou falando agora desse relacionamento de amor entre pai e filho, porque os discípulos aprenderam com Jesus esse relacionamento de amor, e vai aparecer na primeira leitura. Mas porque eles aprenderam de Jesus que aquele que vem do alto está acima de todos, que a obediência àquele que vem do alto chega primeiro do que a obediência àqueles que são de baixo. Estou preparando a passagem para a primeira leitura, para você entender porque que o padre está falando dessa soberania, dessa supremacia, desse primeiro lugar para aquele que vem do alto. E quem é que vem do alto? Quem? Ah, bom, pensei que eu tinha escutado algum nome de alguém aqui da terra. Quem vem do alto? Ótimo. Você já sabia disso? Então vamos ver se tem as consequências disso na minha e na sua vida. Olha o que conta a primeira leitura. A primeira leitura está falando da vida dos discípulos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para eles, eles foram enviados em missão. A primeira leitura dessa semana toda foi retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Para quem acompanhou a liturgia, esses homens estavam no templo pregando. As autoridades políticas, religiosas e civis foram lá e mandaram prender eles. Eu estou resumindo o que foi a semana inteira até agora. Prenderam eles, colocaram eles na cadeia, trancaram, colocaram guardas de noite. Um anjo foi enviado, libertou eles e deu a ordem: volta para o templo. Olha o treinamento. Vocês não podem falar, vão para a cadeia. Aparece um anjo e fala: volta para o templo, e anuncia esse modo de vida. Eles voltam para o templo. No outro dia, quando eles vão abrir a prisão para pegar esses apóstolos e levar para o julgamento, como fizeram com Jesus, eles abrem a prisão, e qual é a surpresa? Eles não estão lá dentro, não sabem explicar como. E aí os guardas chegam e falam assim: eles estão lá no templo, de onde nós tiramos eles, dando ordens expressas que eles não pregassem sobre essa doutrina. Eles estão lá. Aí eles vão lá, pegam esses homens, mas trazem de uma forma educada, porque estavam com medo da reação do povo. E aí começa a leitura de hoje. Eles vão perguntar para esses homens que já entenderam o que eu falei no Evangelho, ali da própria convivência com Jesus. E aí eles vão dizer: nós não tínhamos proibido expressamente de que vós ensinasseis em nome de Jesus? Já tinha passado essa confusão toda. Vai preso, vem preso, leva para lá e tal. A
Apesar disso, olha a acusação que eles fizeram. Apesar disso, vós enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Eles estavam acusando os discípulos de evangelização. Nós proibimos e vocês estão evangelizando. Nós falamos que não podia falar de Jesus, vocês estão entendendo? E eles foram e falaram de Jesus. E ainda continua a acusação sobre eles. Olha a acusação que as autoridades civis e religiosas estão fazendo para eles. Enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda um absurdo, nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Eles estão sendo acusados de atacar essas autoridades como se elas fossem culpadas da morte de Jesus. Ai, tadinho deles, sendo acusado por uma mentira. O que os discípulos vão fazer? Vou colocar em prática aquilo que eu falei que Jesus disse no Evangelho. Olha a resposta que eles deram. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Presta atenção o que o padre vai dizer. Significa que os apóstolos eram anarquistas, baderneiros, desobedientes? Não. Eles estavam obedecendo o que eles aprenderam com o próprio Jesus, que aquele que vem do alto está acima de todos. Fala das coisas do alto. Eles aprenderam essa comunhão que existia entre Jesus e o Pai enquanto Jesus estava ali com eles. E aí eles deram essa resposta para os homens daqui de baixo: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então eles estavam desobedecendo porque são baderneiros? Não, eles estavam desobedecendo aquelas autoridades porque eles eram apóstolos de Jesus, porque eles aprenderam que aquele que vem do alto é mais importante do que aqueles que estão aqui de baixo. Presta atenção, olha a consequência para a gente olhar para mim e para a sua vida. Depois disso eles vão enfrentar todas as consequências. Mas como é que eles deram conta de, numa situação assim, escolher obedecer a Deus desobedecendo o homem? Da mesma forma que Jesus conseguiu subir o Calvário carregando a cruz, porque tinha comunhão com o Pai. E agora vem o segredo, o pulo do gato aqui, para que eu e você consigamos também obedecer antes a Deus do que os homens. Na boca dos discípulos, eles vão dar agora para nós o segredo. Eles estão dizendo assim: e disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que obedecessem. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de inversão de valores. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão invertendo as realidades, e nós só vamos continuar obedecendo a Deus em primeiro lugar se a nossa vida for como eles disseram na primeira leitura: nós e o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo. Se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo, eu não vou ter o discernimento de entender que a ordem que estão me dando é uma ordem contrária à minha fé. E por causa do social, porque toda a família faz, porque a mãe de todo mundo deixa, porque o pai, porque todas as suas amigas, acabou a bateria dessa bosta. Vocês não escutaram eu falando dessa bosta, né? Eu não vou falar no microfone, sempre é assim. Eu e o Espírito Santo precisamos nos acalmar. Ok, vamos lá, voltando. Se não for eu e o Espírito Santo, nós não vamos ter o discernimento, e nós vamos entrar nessa mania de acreditar que obedecer a Deus é fanatismo. E eu preciso ser uma pessoa inculturada, moderna. Isso é coisa da modernidade. Acreditar em Deus assim, sem questionar nada, isso é fanatismo. Não, isso é cristianismo.
Pregado pelos homens? Não, anunciado pelo próprio Jesus. Por isso eu gastei um tempo danado falando do evangelho, que até acabou a bateria do microfone, para você entender que isso não é coisa dos homens, das instituições humanas, que isso é um princípio eterno que emanou do coração do Pai e chegou até nós pela boca de Jesus. Aquele que vem do alto, aquele que vem do alto está acima de todos. E deixa eu falar para você, você vai ficar irritadinho agora. Acima de todos significa acima de você também. E por que o padre está falando assim? Porque enquanto você não entender isso, não vai ter comunhão entre você e o Espírito Santo. Se você entender que a sua cabeça, a sua inteligência dada por Deus, precisa estar submissa a Deus. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão disputando para ver quem sabe mais, quem tem mais certificado, quem lê mais, quem tem mais diploma, quem conhece mais, quem descobre mais. Tudo isso é bom se tiver submetido ao conhecimento daquele que vem do alto. Você quer ver uma coisa interessante? Por isso que a igreja nos ensina, só para você entender isso, que quando a gente reza, a igreja, viu que o padre falou no começo? Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. É um gesto externo, aonde você vai dobrando a sua inteligência diante dele, porque ele está acima de você. Só que nós chegamos num tempo que, defendendo o machismo, o feminismo, seja lá o que ismo for, eu não me dobro a nada e a ninguém, gente. Esse é o princípio da anarquia. Por isso que hoje não existe mais um relacionamento de companheirismo dentro de casa, de marido com mulher, de pais com filhos. Por isso que os nossos pais estão envelhecendo e ficando abandonados, porque os filhos perderam esse relacionamento. Vem de onde? Vem dessa falta de relacionamento meu com o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo. Por um tempo eles tiveram Jesus com eles. Então era Jesus e nós. Jesus morreu, ressuscitou e mandou eles em missão. E agora o que eles falam? Nós e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo decidimos que é mais importante obedecer a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Que decisões você tem tomado na sua vida, você e o Espírito Santo? Não, padre, eu tomo as minhas decisões e depois eu escrevo um comunicado para ele. Eu mando uma mensagem no WhatsApp falando, ó, eu decidi assim, 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 se quiser desse jeito. Tem gente que é tão católica que está se divorciando do Espírito Santo. Olha que heresia. Não, o Espírito Santo é palpiteiro demais. Manda recado, manda imagem, manda palavra disso, daquilo. Não quero esse relacionamento. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como ser católico, apostólico, romano, em nome do Pai e do Filho, sem o Espírito Santo. Ah, mas eu não gosto desse negócio carismático, eu não gosto desse negócio. Você pode escolher qual pastoral, qual grupo, mas a você não foi dado o direito de escolher que parte da Santíssima Trindade você vai ficar, porque ela tem comunhão. Por isso que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que o Pai está falando isso? Porque nós estamos sofrendo por falta de comunhão dentro de casa, humanamente, porque está faltando comunhão sobrenatural, eu e o Espírito Santo. Imagina, esses homens da primeira leitura estavam sob pressão. Eles tinham que tomar uma decisão, eles estavam sob pressão, eles já tinham sido presos. Imagina que experiência. O anjo apareceu e libertou eles de lá. Olha a experiência espiritual como suporte para dar conta de enfrentar a realidade humana. E eles obedeceram. E na boca deles brota a resposta: eu e o Espírito Santo. Ah, então já sei. Lá em casa, a hora que eu for dar ordem para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, eu vou assim: eu e o Espírito Santo decidimos. Bonito. Da boca para fora ou é a partir de uma experiência? Eles não estavam fazendo propaganda enganosa, era verdade.
Como é que é a sua intimidade com o Espírito Santo? Pelos frutos das suas decisões, você sabe se você está em comunhão ou não com o Espírito Santo. Padre, quer dizer que se a minha vida estiver tudo bem, eu estou em comunhão com o Espírito Santo? Gente, eles estavam quase na boca do leão lá. Eles não estavam numa situação cômoda. Eles tinham sido tirados da prisão. Eles estavam sendo acusados. Eles estavam vendo repetir na vida deles o que aconteceu com Jesus. Então eles já olhavam e ficavam assim: já sei como vai terminar essa história. Eles olhavam para a cara daqueles homens e falavam assim: era eles mesmo que estavam lá julgando Jesus, agora é a nossa vez. Eles já sabiam que ia acabar. Não estava uma vida gostosa, maravilhosa, com tudo de bom. Eu e você não podemos esperar que as nossas famílias estejam num momento de paz e tranquilidade, de comunhão profunda, para buscar o Espírito Santo. Não, Ele vem em socorro da nossa fraqueza. Ele vem para nos aconselhar no momento das dificuldades, para a gente tomar as nossas decisões. Como é que nós vamos ter comunhão entre nós em casa, se aqui dentro do coração a gente não entender que aquele que vem do alto está acima de todos, inclusive de mim, para eu ter comunhão com o Espírito Santo e aí ter comunhão com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos? Porque deixa eu contar para você uma coisa: o que vai dar comunhão entre você e seu esposo não é relação sexual. Isso aí é consequência. É importantíssimo, mas ninguém vive 24 horas de relação sexual. E a comunhão? Você não tem relação sexual com seu filho, com sua filha. Se tiver doença, é crime. Cuidado. Então, no mundo que está falando que a relação sexual é a comunhão, eu estou te dizendo que a comunhão precisa vir do Espírito. Na hora da pressão, o que vai te ajudar a tomar uma decisão é a experiência profunda com o Espírito Santo. Quais são as decisões lá da sua casa, da sua vida, que você já se isolou e está tomando sozinho, sem nem consultar o Espírito Santo? Já pensou se antes de ter aquela conversa em casa difícil que tem que ter? Ah não, pai, lá em casa a gente nunca teve uma conversa difícil. Ixi, deve estar indo tudo de mal a pior. Porque família que não senta para conversar as coisas difíceis para resolver, vai só pondo toda a sujeira debaixo do tapete. Um dia tem uma montanha lá, né? Nossa, nasceu essa montanha, cada um foi colocando para debaixo do tapete, não sentou para resolver. Agora imagina uma família que todo mundo vai primeiro conversar com o Espírito Santo, pedir: Espírito Santo me ilumina, Espírito Santo ilumina. Imagina o Espírito Santo escutando cada um. O Espírito Santo já vai tentar ali colocar todo mundo em comunhão. Fala um para isso, um fala aquilo para o outro, coloca todo mundo. Ele não vai falar contrário. Mas o que a gente faz? Cada um procura um amigo diferente, cada um procura um conselheiro diferente. E aí quando chega na hora de tomar a decisão, a gente coloca Deus abaixo de tudo e a nossa vontade acima de todos. Olha o que a palavra está dizendo: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem está acima de todos na sua casa? Eu. A casa é minha, a família é minha, o filho é meu. Quem foi que te deu? Foi eu que fiz. Naquele dia que vocês tiveram a relação sexual, Deus concedeu a graça do filho. Ah, mas lá em casa é eu que ganho mais dinheiro, quem manda sou eu. Difícil você encontrar alguém testemunhando que dinheiro deu comunhão na família, deu unidade na família. Mas o contrário a gente escuta sempre. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te alertar. Quem é a pessoa? O que é que está acima de todos lá na sua família? É a sua opinião? Se você descobre que é a sua opinião, você precisa colocar Deus acima de todos, inclusive de você, para que eu e você possamos viver o que está aqui nessa primeira leitura. Na hora que a vida nos pressionar e nos colocar em situações difíceis, as nossas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não concordo, padre, desculpa, eu comecei dizendo assim: a sua opinião é muito importante para você,
O que eu estou te dizendo é um princípio eterno. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Foi o próprio Jesus que disse: eu estou indo, mas eu vou mandar para vocês um paráclito, um advogado, que vem em auxílio das suas fraquezas e necessidades. Ah não, eu não preciso. Cuidado. A comunhão necessária com o Espírito Santo vai te ajudar a resolver essas situações. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Então, padre, eu vou ficar só rezando. Veja, os discípulos não se isolaram só para rezar. Eles estavam vivendo a evangelização. Eles estavam sendo acusados de estar trabalhando demais. E o que a gente faz? Não, padre, eu não tenho tempo de rezar porque eu estou trabalhando demais. Eles estão acabando de ser acusados de terem enchido uma cidade inteira com a doutrina deles. Eles estão dizendo assim: vocês não calaram a boca, vocês não pararam de trabalhar. O trabalho deles é a evangelização. E muitas vezes a gente fala que não reza porque isso tem que estudar demais, tem que trabalhar demais, tem muita coisa para fazer. E aí não reza. E aí quando vai tomar a decisão, toma a decisão na carne, na raiva. Como a primeira leitura vai dizer, que quando eles escutaram essa resposta dos discípulos, eles ficaram cheios de ira e queriam matar. Quanta decisão eu e você tomamos cheios de ira, de raiva, de vingança, desejo de vingança, de justiça feita por nós mesmos, sem colocar aquele que vem do alto acima de tudo, inclusive acima do que eu penso. Eu queria convidar você a fazer essa experiência, seja por causa das decisões que você já tomou, certas ou erradas, fáceis ou difíceis, seja por causa das decisões que você precisa tomar. E presta atenção, se você está falando assim: não, lá em casa está tudo bem, não precisa tomar nenhuma decisão. Esse já é um sinal que não está tudo bem. Porque família que tem saúde, família que tem comunhão, é preciso sim tomar decisão. Seja por causa das crianças, por causa do marido, por causa da saúde, por causa dos mais velhos, por causa da casa, por causa da televisão, por causa do celular, por causa do dinheiro, por causa da droga, da bebida. Ah, lá em casa a gente não toca nesses assuntos. Essa é a estratégia do mal. Lá em casa a gente não fala, para não ter problema. Como não ter problema? Ele já está lá dentro. E como que a gente faz, padre? Aí vem essa beleza da experiência com o Espírito Santo. Sabe quando você vai tomar uma decisão? Os mais velhos aqui vão lembrar, porque hoje não é mais assim. As crianças hoje nem assistem mais desenho animado, né? Não tem mais desenho animado, é guerra, é roubar, é matar. E aí os heróis viraram agora os bandidos que atiram e pula sangue para todo canto é canto. Imagina quando a gente era criança, ficava lá todo encolhido, vendo o pica-pau bater de um lado, bater do outro. E aquilo ali já era uma violência terrível. Mas lembra quando a gente assistia desenho animado? Que tinha aquela pessoa ali passando por uma situação e tinha do lado de cá um anjinho e do lado de lá quem? Tinha um diabinho. Na hora que a gente vai tomar a decisão, sempre vão ter as possibilidades do bem e as possibilidades do... Você acha que em alguma situação o Espírito Santo vai te aconselhar a seguir o mal? Então presta atenção. Quem não tem intimidade com o Espírito Santo acaba tendo intimidade com o demônio na hora das decisões. Porque escuta a carne, porque escuta as coisas de baixo e não as coisas do alto. Não são palavras minhas, eu repeti o evangelho até acabar a bateria do microfone. Se você não entendeu, agora só pelo Espírito Santo. Eu queria convidar você a ficar de pé. Chega um momento nas nossas vidas que a gente precisa tomar decisões. Eu não sei qual a decisão você precisa tomar. Talvez a grande decisão da sua vida seja que você se converta. E as coisas na sua casa vão melhorar pela sua conversão. Mas deixa eu te dizer, sem o Espírito Santo você não consegue. Não, padre, eu tenho dinheiro, eu tenho estudo, eu tenho casa, eu tenho seguro de vida, eu tenho um plano de saúde. Tudo isso é bom e importante, mas sem o Espírito Santo não vale nada. Se para aqueles discípulos ali, Jesus, quando estava com eles, era a expressão mais profunda de comunhão com o Pai, para mim e para você hoje, a expressão mais profunda de comunhão com o Pai e com o Filho chama Espírito Santo de Deus. E Ele é uma pessoa. E
E Ele é Deus, e Ele está acima de todas as coisas. Por isso a nossa opinião agora não importa, porque Ele está acima. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Põe a mão no seu coração e começa a aceitar a supremacia, a soberania de Deus sobre mim e sobre você. Ainda que as nossas vidas estejam difíceis, ainda que as nossas famílias estejam passando por mudança, transformação, ainda que o mundo esteja caótico, com eclipse, com tsunami, com tremor de terra, com inflação, seja escambau, Deus está acima de tudo isso. Mas muitas vezes a nossa preocupação rouba esse lugar, e a gente coloca a nossa opinião, porque hoje nós nos tornamos gladiadores, brigando um contra a opinião do outro. E eu estou te falando uma coisa que não basta a minha opinião, é um princípio eterno. Aquele que vem do alto está acima de todos. Repete comigo isso: aquele que vem do alto, aquele que vem do alto está acima de todos. Está acima de todos. Mais uma vez: aquele que vem do alto, aquele que vem do alto está acima de todos. Está acima de todos. E agora repete comigo assim: inclusive acima de mim. Inclusive acima de mim. Acima da minha vontade. Acima da minha vontade. Acima da minha inteligência. Acima da minha inteligência. Acima da minha opinião. Acima da minha opinião. Abre o olho aqui, olha para mim. Isso não é fanatismo. Isso não é lavagem cerebral. Isso chama fé. Isso chama creio. Quando nas solenidades no domingo a gente proclama: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não dá para você acreditar nele Todo-Poderoso e ficar disputando com ele. Deus te trouxe aqui para hoje você render sua inteligência, seu coração e suas forças para Ele através do Espírito Santo. Agora feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos clamar esse Espírito Santo. Vamos clamar esse Espírito Santo que nos coloque em comunhão como os discípulos estavam, nós e o Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, pela autoridade dessa palavra, nesse tempo pascal, dá-nos a graça dessa comunhão profunda entre nós e o Espírito Santo, para que as nossas decisões sejam decisões amadurecidas pela Tua autoridade. Nós te colocamos acima de tudo e de todos. Nós que somos casados, te colocamos acima da nossa esposa, do nosso esposo. Te colocamos acima dos nossos filhos. Te colocamos acima do nosso pai, da nossa mãe, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, dos nossos projetos. Vai com as suas palavras colocando Deus acima de todos, acima de tudo. E vai lembrando de você: eu coloco Deus acima de mim, acima das minhas convicções, acima das minhas experiências, das minhas dores, das minhas alegrias, das minhas ideologias, daquilo que eu penso, que eu acho. Eu coloco Deus acima de tudo e peço o Espírito Santo que venha em nosso auxílio, nos colocando em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Clama o Espírito Santo agora. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Canta isso e declara mais uma vez. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Abre os seus olhos. Essa oração é para você que diz lá em casa: eu sou sozinho, tudo cai sobre mim, só eu que vejo, só eu que faço, só eu que penso, só eu que me preocupo, só eu isso, só eu aquilo. Veja, Deus te trouxe aqui para que você possa ver. Você não precisa mais fazer sozinha, sozinho. Você tem o Espírito Santo. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, sua comunhão com seu esposo, com seus filhos, com seu pai, com as pessoas do seu trabalho vai crescer. Mas olha que música em declaração: sozinho eu não posso mais.
Deus quer curar essa solidão que você tem vivido para conduzir sua família, para conduzir seu casamento. Você não precisa estar sozinho. Começa a colocar agora sua comunhão com o Espírito Santo. E você vai ver como vai criar comunhão também com as outras pessoas da sua casa. Canta mais uma vez declarando isso. Do início, pede o Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito. Declara. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Declara isso mais uma vez. Pede o Espírito Santo. Solta a voz e canta com força. Declara isso. Sozinho não, sozinha não. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Declara. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Mais uma vez. Eu quero amar, eu quero ser. Canta. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Abre os seus olhos. Nós vamos rezar de duas formas. Primeira forma, nós vamos rezar por aquelas situações que somente uma intervenção de Deus pode mudar. Aqueles homens estavam presos dentro de uma prisão com cadeados, com correntes, com guardas na frente. Humanamente era impossível, pois o anjo entrou, abriu o caminho e eles saíram. Isso é uma intervenção milagrosa, é uma intervenção que depende tudo da sabedoria do alto. Feche seus olhos e comece a pensar nas prisões. Comece a pensar nas situações de saúde, de matrimônio. Comece a pensar nas situações de intervenção da sua casa, dos processos com relação a dinheiro, a herança, a briga de família, irmão que não fala com irmão, falta de perdão dentro de casa. Que Deus tem que agir, que Deus tem que colocar um anjo ali e abrir a cabeça daquela pessoa, abrir o coração daquela pessoa, e vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Nós estamos rezando por uma intervenção sobrenatural. Nós estamos rezando agora para que Deus possa, na força do Espírito Santo, enviar um anjo de libertação, um anjo que vai quebrar as correntes dos vícios, a corrente da violência, da agressão. Pessoas que se sentem presas dentro de casa, presas por causa dos vícios. Nós estamos pedindo, vem Espírito Santo, com os anjos de Deus, e faz uma obra de libertação na mente, no coração, de pessoas aprisionadas por ideologia. As redes sociais, os seus amigos fizeram uma lavagem cerebral em você, e você tem defendido coisas erradas. E Deus vai te libertar. Deus pode te libertar. É uma ação milagrosa de Deus enviando um anjo para visitar pessoas presas nos vícios da bebida, da droga, da violência, da autossuficiência. Você que tem usado a sua inteligência e seu conhecimento, você que tem usado os traumas de tudo que te aconteceu. Maria, 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 famílias que estão presas num cativeiro emocional, famílias que estão debaixo de correntes espirituais do mal, que prenderam vocês, que prenderam o seu casamento, correntes espirituais que prenderam ao pecado do adultério, da mentira, do abandono, ao pecado do abandono, porque o pai abandonou, a mãe abandonou.
filhos que abandonaram os pais. É uma intervenção sobrenatural em benefício da comunhão dessa família. Ergue os seus braços agora e reza pela sua família. Reza pela quebra dessas correntes que prendem a sua família. Famílias que estão presas pela corrente da falta de comunicação, da falta de diálogo. Na sua casa não tem diálogo, tem palavras de grito, palavrões, dias intermináveis de silêncio, de isolamento. Filhos que estão presos nas drogas, filhos que estão presos na ausência de fé, filhos que disseram: eu não acredito em Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não creio, e você tem sofrido por causa disso. Senhor, envia um anjo e defende as nossas famílias. Pessoas que estão presas por causa das doenças, pessoas que estão debaixo de uma tristeza profunda, liberta-se. E nós pedimos a intervenção e a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda parte da oração são as decisões, as mudanças que você vai fazer na sua vida junto com o Espírito Santo. A parte de Deus, Ele é fiel. Mas quais são as decisões, as posturas que você precisa assumir? E você vai ser sustentado por essa comunhão com o Espírito Santo. Por causa da minha comunhão, eu e o Espírito Santo decidimos: a partir de hoje eu não fumo mais. Eu e o Espírito Santo decidimos: a partir de hoje eu não ponho uma gota de álcool na minha boca. A partir de hoje eu quebro todo vício do adultério, da mentira. Eu e o Espírito Santo decidimos. Eu estou te dando exemplos. Eu e o Espírito Santo decidimos: eu vou perdoar esse marido. Eu e o Espírito Santo decidimos: minha casa vai voltar a ter comunhão. Essa é a minha e a sua parte. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. E agora não dá para responsabilizar ninguém, e agora não dá para botar a culpa em ninguém. Agora é uma experiência de comunhão. Nós vamos cantar mais uma vez, pedindo esse Espírito Santo, assumindo que Ele é maior e que Ele está acima de nós. Quando a gente diz sozinho eu não posso, nós estamos confessando a nossa fraqueza e declarando a fortaleza dEle. Sozinho eu não posso, mas eu não sou sozinho. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho o Espírito Santo. Por isso, com a mão sobre o seu peito agora, vai clamando esse Espírito Santo e canta mais uma vez. Vem, Espírito, canta com força. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso. Pede mais uma vez, vem Espírito Santo, e declara que sozinho você não vai conseguir. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinha não vai dar. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais. E declara: eu quero amar, eu quero ser. Declara, canta isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais. Canta mais uma vez. Eu quero amar, eu quero ser. Canta. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais,
E a primeira obediência a Deus é pedir o auxílio do Espírito Santo. Quando os discípulos disseram primeiro nós devemos obedecer a Deus e não aos homens, sem o Espírito Santo você não vai ter o discernimento. Por isso ergue os seus braços e começa a soltar a sua voz dizendo: vem Espírito Santo, vem meu auxílio, vem Espírito Santo de Deus, me dá o discernimento, vem Espírito Santo de Deus e enche o meu coração, enche a minha cabeça, vem Espírito Santo de Deus, eu submeto toda a minha vida, todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, eu submeto sobre a tua autoridade. Vem Espírito Santo de Deus e faz de mim um homem do Espírito. E você pode dizer: faz de mim uma mulher cheia do teu Espírito. Vem Espírito Santo de Deus, me ajuda a tomar as minhas decisões, guia os meus passos, guia as minhas palavras, guia as minhas atitudes dentro de casa, fora de casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora da igreja. Vem Espírito Santo de Deus e vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Ergue os braços agora e deixa que essa comunhão com o Espírito Santo seja a tábua de salvação das nossas famílias. E diga: eu quero amar, eu quero ser. Canta isso.